Você viu agora formas de perguntar como alguém está. Então você já aprendeu a cumprimentar em inglês? Você achou um jeito aí que tem mais a ver com você para cumprimentar? Você já achou um jeito para perguntar como alguém está? Como que você fala como você está? How do you say, how do you feel? Como que você fala, como você se sente? I'm gonna show you 5 different ways to say so. Eu vou te mostrar 5 formas diferentes para falar isso. So, let's go. Vamos lá. The first one. Listen up and listen carefully. I'm good. I'm good. I'm good. All right. So, this is a way to say that you are feeling fine. Essa é uma forma de dizer que você está se sentindo bem. I'm good. And I want you to speak aloud. Eu quero que você fale em voz alta comigo. Vamos lá. I'm good. I'm good. Alright. Vamos entender isso aqui. Se você já aprendeu a pronunciar essa palavra aqui anteriormente, como I'm, beleza, tá tudo certo, tá? Não está errado você dizer I'm, ok? Mas você pode dizer I'm ou am. Os dois estão corretos, depende aí de qual que você acha que é mais fácil ou qual que você aprendeu primeiro e ficou na sua cabeça. Então, am ou I'm, os dois estão beleza. Agora, vamos olhar para good. Percebeu que a gente falou mais good do que good? Good do que good. O que está acontecendo aqui? Eu vou te dar um exemplo com outra palavra, olha só. Pull, pull. Pull, pull. Nós temos push, né? Push, que é empurrar, e pull, que é puxar. Pull se escreve P-U-L-L. Ok. Pool se escreve P-O-O-L. Piscina. Alright. Então, o que está acontecendo aqui? Você vê que no final da palavra pool, você continua com a sua boca aberta. Pool, pool. Entendeu? Para fazer esse O lá no final. Quando nós temos palavras assim, vai seguir nessa ideia de U, tá? Agora, quando você tem um som seco no final da palavra, vai seguir na ideia de O. Então, good. Good. Ok? Good. Por quê? Porque tem um som seco. Então, se você já viu isso aqui antes, se você se questionou agora do porquê que é diferente, essa é a explicação, tá? Quer outro exemplo? Book. Livro. É mais para O do que para U. Por quê? Ó, book. Book, good, good, book, book. Agora piscina, pool, pool, oh, ficou com a boca aberta. Alright? Maravilha. Moving on. Listen up and listen carefully. Not bad. Not bad. Okay. So, sometimes you are not feeling very good and not feeling unwell, so there is a middle term to say so. Às vezes você não está se sentindo muito bem nem muito mal. Você está no meio termo ali, então você está nada mal. Not bad, tá? Fala comigo em voz alta. Speak aloud. Not bad. Not bad. Not bad. Ok. Alright, vamos olhar para essas palavras. Começando aqui pelo not, tá? Veja que é mais para not do que para not, ok? Mais para not do que para not. Que é outra palavra que é assim, ó. Stop. Stop. Por que isso acontece? Porque em palavras menores é comum o O ter som de A, entendeu? A especificamente não, mas é mais para A, é mais aberto para um A, entendeu? Stop, stop, shop, not, viu? É mais para está do que para stó. É mais para na do que para nó, ok? Mateus, as pessoas não vão me entender se eu falar not bad. Elas vão te entender,
tá? Aqui eu tô te passando algumas curiosidades para você entender os sons que você ouve, né? Onde é que tá vindo esse A ali? É por causa disso, porque em palavras menores o olho vai ter esse som assim mais para A, mais aberto, ok? Então, speak aloud, fala em voz alta, not, not. Ok. Agora, olha só o ponto de acesso. T, B. T, consoante. T, cai fora. Você viu isso antes, você está vendo isso agora de novo. Ok? Então você está criando um ponto de acesso aqui, tá? Você está vendo o mesmo conteúdo num contexto diferente para solidificar a sua memória. Então, ao invés de falar not bad, você vai falar not bad, ok? Not bad. Você só ameaça falar o som do T. Então a língua fica no céu da boca, ó. Not bad. Então, speak aloud, fala em voz alta. Not bad. Not bad. Not bad. Ok, maravilha. Agora veja aqui, ó. Talvez você já se questionou. Qual é a diferença de bad, de mal, ruim, para bed, de cama? Qual é a diferença desse A para esse E, né? Porque cama é assim também, só que com a letra E. Como é que você diferencia isso? Olha só, eu vou te explicar aqui com uma outra palavra. Nós temos man e men, que é homem e homens. E é a mesma ideia. Homem é o singular com A e homens, plural com E. Como é que você diferencia isso? Seguinte, isso vai acontecer para os As e para os Es aí que você quiser entender, tá? Veja só. Man. Um homem só. Tá tudo certo. Não é traição, fica todo mundo feliz, então você sorri para falar. One man. Mais de um homem é traição. Então você não sorri, você não fica feliz. E aí você diz men. Men. Ó. Men. Man, men. Essa é a diferença do som do A e do E, tá? One man, você abre bem a boca, faz um man. Man. Two men. Two men. Você não sorri, faz até uma cara meio fechada, tá? Então veja a diferença. Man, men. Agora aqui, bad, bed. Bad, bed. Not bad. Bed. Ok? E é isso. Novamente, as pessoas vão te entender se você, sem querer ali, falar bed ou bad, tá? Mas é assim que se diferencia, tá? Lembre-se disso. Opa, desculpa interromper essa aula aqui, mas o Teacher Matheus me pediu para avisar que tá rolando uma oferta especial do curso de inglês da Loud. Fazendo a sua pré-matrícula hoje, você vai levar plataforma de estudos completa, aulas de conversação com professores reais, material físico com frete grátis se você mora no Brasil e muito mais. É só você ler o QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no link da descrição. Boa aula! Alright, moving on. Listen up and listen carefully. I'm chill. I'm chill. Alright, so this is a rather informal way to say how you feel. Essa é uma forma um pouco mais informal de dizer como é que você se sente, tá? Você fala isso aí mais entre amigos, num contexto mais tranquilo. Você não vai falar numa reunião de trabalho isso daqui, tá? Então, isso aqui eu tô tranquilo, tô de boa, entendeu? Tô de boa, tranquilo. I'm chill, I'm chill. Alright, speak aloud, fala em voz alta comigo. I'm chill. I'm chill. Lembrando, falei pra você, se você aprendeu falando assim, ó, I'm, continua falando I'm, tá? Opa. Mas se você gostou... Nossa, voltou lá pro começo. Deixa eu abrir aqui de volta. Peraí. Se você aprendeu assim, ó, I'm, continua falando I'm, tá? Se você agora está aprendendo como am, ou você prefere desse jeito, fala assim, os dois estão certos. Agora aqui, ó, ponto de acesso. Chill. Lembra que eu falei pra você que em palavras menores, geralmente o I tem som de E. Em palavras menores, geralmente o I tem som de E. É o que está acontecendo aqui. Então, ao invés de chill, você vai falar chill, mais para E.
ok? Lembra? Praia, beach, o palavrão beach. Onde você encontra o ti em uma palavra como cheers, cheers, que pode ser saúde, brindando, ou pode ser obrigado. Então, cheers, cheers. E pode ser tchau também, tá? Cheers tem vários usos. Você pode dar tchau com cheers, você pode falar obrigado, você pode brindar. Tem várias opções. Moving on. Listen up and listen carefully. Been better. Been better. All right, so there are these days when you're not feeling quite well, that you've been better. Tem esses dias que você não está se sentindo muito bem, né? Que você já esteve melhor. E aí você diz, been better. If you want to share it, right? Se você quiser compartilhar isso, né? If you don't, that's okay. Just say I'm good. Se você não quiser, é só falar I'm good e é padrão, né? Então, been better. So, speak aloud. Fala em voz alta. Vamos lá. Been better. Been better. Aloud, em voz alta, tá? Você aprende a falar inglês falando. Então você tem que abrir a sua boca aí e falar em voz alta comigo, tá? Senão você não vai aprender a falar. Você tem que aprender falando, tá? Você aprende a falar inglês falando. Então fala em voz alta. Alright, vamos lá. Começando aqui, ó. Lata de lixo. Lembra que eu te falei antes? Lata de lixo se diz bin, se escreve B-I-N. Essa palavra aqui, tá? Ela é uma das que vai ser diferentona. Ela não quer seguir essa lógica dos dois Es, né? Então tem sheet, folha. A gente tem cheers. Mas aqui não vai seguir. Aqui é lata de lixo, tá? Lata de lixo se escreve B-I-N. E em palavras menores, o I tem som de E, certo? Então aqui a gente diz Ben, é mais para Ben do que para Bean. Não é o Mr. Bean, é a lata de lixo aqui, tá? Então, Ben. Alright. Agora aqui, ó. Better. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Ponto de acesso, tá? T, E. T, vogal. T, pega o som do R, o R do português. E aí, ao invés de better, você diz better, 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 better. Lembra que a gente viu antes do howdy, howdy? Aí era com a letra D. Agora estamos falando da letra T. E é aquele exemplo que eu te dei, da música Pretty Woman, walking down the street, pretty woman, pretty, pretty, better, better. O que está acontecendo? T, vogal, T. Pega o som do R, o R do português, ok? Maravilha. Sabendo disso, speak aloud, fala em voz alta. Better. Better. Ok, você percebeu que aqui a gente está falando mais para do que para mais para do que para ear. Atenção aqui. Esse ER no final das palavras, ele tem som de no inglês, tá? Que é o exemplo. Professor. Professor se diz teacher. Teacher. Computador se diz computer. Computer. Ok? Então, o ER vai ter som de no final das palavras. Por isso, one last time, uma última vez, been better, been better. The last one, for you that are not feeling quite well, not your best days. A última para você que não está se sentindo muito bem, que não está nos seus dias melhores. Olha só. A bit off. A bit off. So, how's it going? A bit off. Olha só. This is a way to say that you're not feeling well. Essa é uma forma de dizer que você não está bem. É isso. Você vai dar exatamente essa ideia. Está um pouco para baixo, tá? Geralmente, quando você fala que você está um pouco para baixo, você já está na fossa, né? Você já não está mais só um pouquinho para baixo. Então, a bit off é isso. Fala comigo em voz alta. A bit off. A bit off. A bit off. Ok. Vamos lá. Ponto de acesso. Sabe o que eu vou falar aqui, né? Espero que você já saiba.
Vamos criando pontos de acesso. Em palavras menores, geralmente o I tem som de E, tá? Então aqui a gente vai falar assim, ó, bit, 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 bit. É diferente de beat, tá? Beat, sabe beat? O beat da música, por exemplo. Se diz beat. Esse é o som do EA. Aqui é B, bit. Maravilha. Outro ponto de acesso. T, O, T, vogal. T, pega o som do R. O R é do português. Então, ao invés de dizer bit off, você vai dizer bit off. Bit off. Igual aqui, ó. Better, better, bit off. Ok. So, knowing this, speak aloud. Sabendo disso, fala em voz alta aqui comigo. A bit off. A bit off. Bit off. Alright. Maravilha. Agora você já sabe dizer como você está. Você já sabe perguntar como alguém está. Você já sabe cumprimentar alguém.